Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Vai começando mais um vídeo aqui e vamos atualizar aí as informações do Corinthians desses últimos dias aí, ressaca após as festas de final de ano, né? Agora, primeiramente do Natal, e agora ainda tem a semana do Ano Novo, né? E vamos destacar os pontos importantes aí, que os bastidores do Corinthians estão fervendo, e vamos falar de uma possível saída do lateral Fagner indo para o Cruzeiro. Exatamente, o lateral Fagner, multicampeão pelo Corinthians, passagem por seleção brasileira, pode estar de caminho ao Cruzeiro. Temos também a saída do atacante Pedro Henrique, pode estar indo para o Ceará. O Pedro Henrique recebeu uma proposta do Ceará, pode estar deixando o time do Corinthians também. O Corinthians se desfazendo de jogadores que não estão sendo utilizados, né? Que não foram utilizados durante a campanha desse ano de 2024, desde que chegaram, ou utilizado muitíssimo poucas vezes, né? O Corinthians aí tentando fazer caixa para poder enxugar um pouco a folha salarial para 2025. E temos também a atualização referente à vaquinha da Arena Corinthians, que completou aí no último dia 27 de dezembro, completou exatos um mês de campanha e com números interessantes, mas longe ainda do que seria o ideal. A gente vai trocar ideia sobre isso aí aqui no canal também. Bora trocar ideia sobre isso? Vamos lá? Vamos junto? Então, bora lá. Bom, rapaziada, vamos lá. Vamos começar aqui pela vaquinha da Arena, né? No último dia 27, a hora de dezembro, a vaquinha arrecadou um pouco mais de 33 milhões de reais aí, do montante de 700 milhões que o Corinthians precisa arrecadar. Corinthians não, a Gaviões, juntamente com o Corinthians, precisa arrecadar para poder quitar a Arena Corinthians, o estádio aí do Corinthians que tem essa dívida estrondosa aí, né? Para poder ser quitada. Então o Corinthians tem aí um longo caminho aí pela frente, mas o caminho é promissor, tá? Vou dizer para vocês que vai conseguir alcançar esses 700 milhões, devido analisando o balanço desse um mês de arrecadação, né? A gente sabe que logo quando lançou a campanha deu muitos problemas e tudo mais, mas a gente sabia que conforme foi passando o tempo, os dias, essa arrecadação ia começar a oscilar e poderia cair. E foi justamente o que aconteceu. Tá? A arrecadação caiu bastante do que era lá do começo, não manteve a média regular do começo, que estava tipo, com picos altíssimos de dinheiro arrecadado. Então foi bem menos do que esperado. E a estimativa da Gaviões é que conseguir arrecadar o máximo possível até, já estão até sendo um pouco mais maleável nessa questão de conseguir no máximo até maio, mais ou menos, do ano que vem, de 2025, para arrecadar o máximo que puder para conseguir abater essa dívida. Ao que se sabe que ao todo, com esses 33 milhões, com o abatimento de juros, já geraram uma economia para o Corinthians de cerca de quase 5 milhões de reais, tá? Isso é basicamente quase duas rendas e meias, quase 3 rendas de jogos, cada 3 jogos. Seria uma renda mais ou menos de 3 jogos do Corinthians, arrecadando esse total de quase 5 milhões de reais que o Corinthians deixará de pagar, e conforme foi abatendo esses boletos aí de amortização, esse número tende a cair mais ou menos mais ainda, né? Se a gente for pegar aqui, deixa eu pegar aqui para vocês aqui, ó, o número certo. Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui, rapaziada. Cadê? Ó, o número atualizado até o dia 28, às 2 horas da tarde, era de 33 milhões 818 mil reais. Já foram arrecadados pelo site oficial da campanha, tá? Então essa arrecadação que o Corinthians teve até o momento, né, do referente à vaquinha. E o Corinthians estima aí que consegue pelo menos arrecadar muito mais até a data que foi prevista para o ano que vem. Vamos ver o que o Corinthians consegue fazer aí, né? Bom, mas tem um longo caminho ainda pela frente para percorrer. Vamos ver o que vai dar, tá? E vamos falar agora de Pedro Henrique.
Pedro Henrique, atacante do Corinthians, que chegou do Corinthians junto ao Internacional de Porto Alegre. Chegou para ser uma opção ali pelo lado de campo. Infelizmente não vingou, não deu certo, né? E agora pode estar indo quase definida a sua saída ainda em definitivo para o Ceará, tá? Para o time do Ceará. O Corinthians não vai fazer objeção nenhuma, não vai ficar forçando, vai liberar o jogador segue a vida dele. Então o Pedro Henrique aí a princípio ia ser por empréstimo, mas agora se confirma que vai ser em definitivo o Pedro Henrique indo para o time do Ceará e não permanecendo no Parque São Jorge para 2025, tá? E isso vai gerar mais ou menos uma economia de quase mais ou menos 500, 600 mil reais por mês. O Corinthians julga ser de bom grado essa diminuição e dar uma enxugada na folha salarial até para a chegada de novos jogadores, né? Porque o Corinthians tem uma folha salarial muito alta, até com jogadores que não são muito utilizados, né? Então o Corinthians tem que tomar um certo cuidado aí na hora de contratar um jogador ou outro, por mais que tenham trazido jogadores que não fazem o menor sentido, mas enfim, essa que é a realidade. A gente, aquela história, o clube acaba aprendendo com os erros, né? É o que acontece. Então, com essa economia do Pedro Raul, pode chegar aí um jogador mais novo que possa fazer a mesma função que ele, ou por uma outra posição aí que o Corinthians esteja carente, esteja precisando, né? Mas é isso aí, boa sorte pro Pedro Henrique na sequência da carreira dele, ele que seja feliz lá no Ceará. A gente nunca deseja mal pro jogador, mas ele que infelizmente não deu certo no Corinthians, não ia ser mais aproveitado e acabou indo embora. E, pois bem, agora vamos falar de uma polêmica, tá? Qual que é a polêmica? Simplesmente de Fagner. Sim, Fagner muitas vezes odiado e muitas vezes amado pelo torcedor corintiano, né? Fagner de tantas conquistas, de tantas glórias, títulos brasileiros, título paulista e por aí vai, né? De tantos anos de carreira aí, nessa segunda passagem agora pelo Corinthians, ele foi revelado pelo time do Corinthians na época do Terrão, foi para fora, voltou para o time na época no Vasco e depois veio para o Corinthians aí tendo uma sequência mais ou menos agora de 6 anos aí dentro do Corinthians. Isso pode estar se encaminhando e indo para o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro pode estar contratando o lateral Fagner. Mas aí surgiram muitas informações aí, muitos burburinhos, né? Que eu espero que não seja verdade, tá? Porque o Corinthians, o Augusto Melo falou uma coisa no final do ano e tá falando e no começo de ano do seu mandato e tá se fazendo outra. Que é o quê? Estão falando que o Fagner estaria indo pro Cruzeiro por empréstimo e o Corinthians arcaria com parte dos salários dele. Para começar, o contrato do Fagner já está todo errado. O Corinthians se precipitou e muito, tá? Renovar com 2 anos com o Fagner já foi um completo absurdo, tá? Um completo absurdo, não faz o menor sentido. E agora emprestar ele pro Cruzeiro e ele vai pagar parte do salário, não. O cara do Cruzeiro lá tem grana, então se quiser vai ter que pagar o salário integral e pronto, acabou, tá? Surgiu esse mesmo questionamento que eu citei agora do Pedro Henrique do Ceará. O Corinthians estaria pagando a totalidade dos salários, ou uma parte do salário, também não faz o menor sentido. Se quiser, libera o jogador, o clube lá que ele vai ser adquirido, que se vire com o salário do cara. Não tem que estar mais amarrado ao Corinthians. No caso do Fagner, no caso do Fagner, é mais complicado porque o Fagner tem mais 2 anos de contrato. Então ele tem 25 inteiro e tem 26 inteiro. Então o contrato de empréstimo com o Cruzeiro seria de 1 ano. Então ele ficaria 1 ano no Cruzeiro e ele retornaria para o Corinthians em 2026. Tá? Eu acho assim, beleza, quer emprestar o cara? Relatório ao Cruzeiro, tá aqui, ó. A gente empresta o jogador sem problema nenhum. Vai ser feliz lá com o Cássio, com a turminha dele lá. E você se vira para pagar o salário do cara. Porque o salário do Fagner não é barato, tá? Dizem que a gente não tem os valores exatos, mas dizem que a folha salarial do Fagner gira em torno quase de 1 milhão e pouco, justamente por conta dessa renovação que ele teve agora no meio do ano. Para mim, mais uma vez lembrando, não faz o menor sentido. Poderia ter sim renovado com ele, beleza. Renova por 1 ano de contrato. No final do ano a gente vê se continua o vínculo ou para por aqui e já era, pronto, acabou. Não simplesmente na calada da noite para dar 2 anos pro cara. O que não faz o menor sentido, tá?
Eu acho que uma saída do Fagner vai ser bom pro Fagner, tá? Porque ele tá com a imagem desgastada dentro do Corinthians. Ainda mais porque toda vez que o Fagner nos últimos anos, nos últimos pelo menos mais 2, 3 anos, vem com essa imagem arranhada, porque sempre que se precisou do Fagner, ele não entregava, ele fugia, tomava cartões bobos, ficava fora de grandes decisões, ou tomava decisões precipitadas em determinados momentos, como no caso da Copa do Brasil de 2023, que ele chutou aquela bola, aquele pênalti displicente, e o Corinthians acabou deixando de ganhar o título da Copa do Brasil. Né? Então acho que ele ficou com a imagem muito arranhada pelo muito que ele já fez pelo clube. Então acho ele saindo agora vai ser bom para ele, vai ser bom para o Corinthians. O Corinthians pode correr atrás de um outro lateral? Pode até correr, mas a princípio o lateral titular do Corinthians hoje é o Mateuzinho. E o Fagner perdeu muito espaço por questão de lesão, condicionamento físico e também a idade já começa a pesar, né? Ele já está com 35, quase 35, 36 anos. Então a perna começa a pesar um pouquinho mais. Então acho que uma saída para ele agora seria de bom grado, mas aqueles moldes. O Cruzeiro paga o salário dele total e ponto final. Acho que se vierem com essa história, não, a gente arca com uma parte dos salários, a torcida vai pegar no pé e vai cobrar o Augusto, você pode ter certeza. E se acontecer isso, eu também aqui no canal, eu vou cobrar também, tá? Eu não vou deixar barato isso não. Porque ele fala uma coisa no começo do ano e tá fazendo exatamente o contrário, fazendo a mesma coisa que fazia o Duílio, emprestava lá para Cuiabá, emprestava para não sei quem. Ah não, a gente paga a partir dos salários. Porra, não dá, né? Aí fica complicado, fica difícil, né? E vocês, o que vocês acham, rapaziada, disso tudo? Vocês concordam com a saída do Fagner? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia aqui a respeito disso e dessas outras informações aí de referente ao Pedro Henrique indo embora também. O que vocês acham da saída do Pedro Henrique? Vocês acham que é bom, vale a pena dispensar um jogador de 34 anos e trazer um jogador mais jovem? Esse ponto eu concordo, está de bom tamanho. Vai ele que seja feliz lá e o Corinthians corre atrás de outro jogador ou sobe algum jogador da base para começar a preparar o garoto para daqui 2, 3 anos, né? E quem não for inscrito ainda no canal, rapaziada, se inscreve, dá uma força aqui pra gente, é muito importante aqui pro canal e pra gente poder cada vez mais trazer informações para vocês e cada vez mais agregar mais corintianos, mais amigos aqui na nossa plataforma aqui, da nossa comunidade de Coringão. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, eu volto na próxima e vai Corinthians!